Amém e amém. Boa noite a todos, que alegria estarmos aqui na casa do Senhor em mais uma noite. Nesse momento eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do verso 11 ao verso 17. Diz o seguinte: Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Para a gente compreender um pouquinho melhor aquilo que Paulo ele estava escrevendo nessa carta, é importante que a gente entenda o contexto pelo qual Paulo ele começou a escrever essa carta. É importante nós entendermos que primeiro essa carta ela foi destinada a uma região, a região da Galácia, ali onde Paulo ele já estava escutando alguns rumores de algumas coisas que estavam acontecendo ali naquela região, de alguns grupos que estavam pregando um falso evangelho, um evangelho diferente daquele que ele já havia pregado àquela igreja, àquela população. E por isso ele se preocupa, e ele escreve essa carta, porque aquele evangelho ele estava destoando do verdadeiro evangelho de Cristo. E não é à toa que Paulo ele já começa a carta sendo bem direto, ele já vai direto ao ponto e ele demonstra ali a sua autoridade ao se apresentar como um apóstolo de Jesus. Ele vai sendo claramente ali direcionado pelo Espírito com toda a autoridade para poder repreender alguns desvios que estavam acontecendo naquelas igrejas. E o primeiro ponto que esses grupos que estavam desviando o evangelho, que estavam pregando heresias ali, eles questionavam a autoridade de Paulo. E é por isso que ele já se apresenta como uma figura apostólica, porque eles questionavam o seu apostolado e por isso diziam que Paulo ele não tinha virtudes, ele não tinha autoridade, propriedade para pregar o evangelho. E dessa forma eles passavam a apresentar ali uma espécie de um novo evangelho, porque precisava se acreditar que Cristo ele era só metade do caminho. Acreditar em Cristo, ter fé em Cristo era só metade. A outra metade era baseada nas leis judaicas. A outra metade, para herdar a salvação, você tinha que cumprir as leis. E aí por isso que Paulo ele começa já essa carta rasgando tudo. Ele já começa realmente indo bem direto ao ponto e sendo bem incisivo, porque os Gálatas estavam abandonando os seus ensinos. Eles estavam abandonando aquilo que outrora Paulo ele já tinha pregado naquelas igrejas. E abandonando o verdadeiro evangelho, eles estavam abandonando a graça do Senhor. Estavam vivendo sobre a dependência da lei. E é esse sentido que Paulo, ele começa e ele escreve essa carta para mostrar que não é preciso acrescentar nada à obra de Cristo, porque ela já é completa, ela já é suficiente, ela já é perfeita. E por isso, quando nós chegamos ao capítulo 6, no qual nós lemos alguns versos, Paulo ele enfatiza que a nova criação, que ser uma nova criatura, substitui a circuncisão que era feita pelos judeus. E para isso, para quem não sabe o que é a circuncisão, basicamente é um símbolo da aliança entre Deus, Abraão e a sua descendência, onde o homem ele deveria pegar ali o seu prepúcio, um tecido do órgão masculino,
e cortar como uma forma de uma aliança com Deus. E essa prática, ela continua sendo executada no judaísmo, mas a partir do momento que Jesus ele veio à terra, que ele morreu na cruz, nós não precisamos mais dessas práticas. Nós não precisamos mais estar dependentes da lei para alcançar o amor e a graça do Senhor, porque ela já foi derramada na cruz do Calvário. Ela já foi entregue a nós por Cristo Jesus. E quando Paulo ele debate esse ponto nessa carta, ele basicamente apresenta uma perspectiva humana de que realizar determinadas práticas, na verdade, estavam acontecendo ali por uma motivação errada, porque os homens, esses grupos, eles estavam executando essas práticas somente para se vangloriar, somente para aparecer, para mostrar que eram diferentes. Não era simplesmente para lembrar aquilo que Abraão havia feito uma aliança. Na verdade, Deus havia feito aliança com Deus, com Abraão, mas era somente para se exaltar, era somente para se vangloriar. E para isso eles estavam substituindo a salvação que na verdade deveria ser somente a obra de Cristo. E além disso, Paulo ele também revela que o agir dessa forma nada mais era do que um medo desses grupos de serem perseguidos por conta da cruz de Cristo. Era bem mais fácil dizer que sim, a gente acredita em Cristo, sim, por meio de Cristo vem a salvação, mas ao olhar judaico ali, a gente está fazendo aqui a circuncisão, a gente está cumprindo a lei, a gente está seguindo todos os mandamentos judaicos. Então era também um certo medo de executar algo diferente ali e de ser perseguido, de ser açoitado. O famoso eu preciso me adaptar no local onde eu estou para não sofrer as consequências. Quantos de nós não já fizemos isso no meio onde nós estamos? Nós nos adaptamos à situação para que a gente possa passar imperceptível ali diante daquilo que a gente crê. Então o apóstolo Paulo, mais para frente, ele diz que pouco importa se você é judeu e é circuncidado, se você é gentil e não é circuncidado, mas na verdade o que importa é ser uma nova criatura. O que importa é ter nascido de novo. Não é nascer de carne, não é nascer de sangue, mas é nascer do Espírito. É ter um novo coração, é ser transformado. Assim como Jesus, ele fala a Nicodemos, e a gente vê isso lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3. E já nas últimas palavras do apóstolo nessa carta, Paulo ele fala algo marcante, algo importante, e algo que vai ser a centralidade dessa ministração nessa noite. Se você olhar no versículo 17 da sua Bíblia, Paulo ele diz o seguinte: sem mais, ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Essa afirmação é muito forte. E aqui Paulo ele estava literalmente falando sobre as suas cicatrizes físicas, sobre as cicatrizes do seu corpo. Mas antes sequer que Paulo ele falasse sobre as cicatrizes do seu corpo, ele também estava falando sobre cicatrizes do seu coração, sobre uma marca que ele já havia recebido em seu coração. E se trouxermos essa perspectiva para a nossa realidade, para entendermos a respeito do que é uma marca, a marca nada mais é do que um sinal. A marca ela é um símbolo que se remete a algo, ou que se remete a alguém. E a marca ela basicamente dá uma identidade a algo ou a alguém. Ela dá um poder comunicativo sobre algo. Se eu perguntar para você alguma marca, aí eu vou dizer aqui, o McDonald's, por exemplo. Talvez você nem precise ler o nome McDonald's, mas só de você olhar arcos dourados em formato de M com um fundo vermelho, você já vai identificar, já vai saber que ali é o McDonald's, que é um fast food, já vai saber o que eles estão vendendo naquele lugar. Essa marca ela faz te remeter a algo.
ela sabe que você sabe que ali você não vai encontrar, por exemplo, um escritório de arquitetura ou um escritório de direito. Você sabe que você vai encontrar comida, você vai encontrar lanche. E na nossa perspectiva humana, todas as marcas, elas precisam ter um sinônimo de sucesso. A gente busca pelo sucesso. A marca busca pelo sucesso. De algo que deu certo, algo que é bom, algo que é bem sucedido, mas de maneira totalmente contraditória com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente pensa quando a gente fala sobre uma marca. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, que marcas são essas que nós podemos enxergar na vida dele? As marcas que vemos em Paulo, ele, na verdade, são marcas que ninguém gostaria de se gloriar, porque são marcas de morte, são marcas de dor, são marcas que aparentemente aos olhos humanos seria só isso, não teria outra definição. Mas para Paulo, muito além da morte, muito além da dor, muito além do sofrimento, ele enxergava nessas marcas uma glória. E não a sua glória, porque por si só ele não teria glória, mas a glória de Cristo. Nessas suas marcas que aparentemente eram somente de tristeza e de solidão, Paulo, ele conseguia enxergar marcas de glória, as marcas da glória de Cristo. E em meio a todo esse sofrimento, em meio a todas as angústias que ele viveu e perseguições, ele só conseguia enxergar as marcas de Cristo na sua vida. E a pergunta que eu faço para que nós possamos refletir na noite de hoje é: se você olhar para a sua vida, quais são as marcas que você pode enxergar nela? Será que existem marcas de dor, assim como existiam no apóstolo Paulo? As marcas que Paulo ele apresenta no seu corpo, na verdade elas refletiam algo que já havia sido marcado no seu coração. Em um dia, enquanto estava a caminho de Damasco, uma voz falou com Paulo, perguntando por qual motivo ele estava o perseguindo. E ao perguntar quem era que estava falando com ele ali, essa voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daí, a vida de Paulo ela foi transformada. Foi aí que o coração de Paulo ele foi selado e ele recebeu uma marca de pertencimento. Assim como Deus fez uma marca na porta dos hebreus para livrar eles do anjo da morte, e a gente vê isso lá em Êxodo, assim também Jesus marcou o nosso coração com o seu sangue, demonstrando que aqui pertence ao Rei da Glória, demonstrando que nós não somos mais indigentes, que nós temos um dono, nós temos um proprietário, e que o anjo da morte não pode mais se apossar do nosso coração, porque nós pertencemos a Jesus Cristo. Essa marca, ela é interior, talvez não seja algo palpável, mas isso não significa que não seja algo visível, porque alguém que é marcado por Cristo vive de uma maneira diferente, e dessa forma também passa a enxergar a vida de uma maneira diferente, segundo uma ótica espiritual, segundo uma ótica que o mundo não compreenderia se nós falássemos, segundo a ótica que parece que é loucura para as pessoas que estão lá fora e que olham para a nossa vida e que não conseguem compreender o que é isso que a gente vive, entendendo que muitas vezes, muitas marcas que aparecem em nós, que acontecem em nós, até no âmbito carnal, elas vão ser enxergadas segundo uma nova perspectiva, porque não será mais uma simples marca, não será mais uma marca normal, mas sim uma marca de Cristo, mas sim uma marca onde a glória de Cristo ela vai ser revelada. Aquilo que parecia ser algo normal do nosso dia, simples sofrimentos, simples dores, simples conquistas também, mas nós vamos enxergar muito além
porque agora nós não nos limitamos somente àquela marca carnal que nós havíamos falado no começo, mas agora nós vamos olhar uma marca espiritual. Afinal, nada que acontece na nossa vida é por acaso, nada é em vão, pois tudo que é ligado na terra também será ligado no céu, e o que é desligado na terra também será desligado no céu. Não tem como desligar as duas coisas, não tem como desvincular as duas coisas, não tem como viver só um lado carnal e esquecer o espiritual, porque eles andam lado ao lado, eles andam juntos. Não há como separar a nossa vida da igreja, a nossa vida cristã, da nossa vida secular, se é que eu posso dizer assim. E eu sei que muitas vezes é difícil viver certas marcas e certos momentos na nossa vida, e que a nossa vontade muitas vezes é somente de não passar por nenhum sofrimento, de não passar por nenhuma luta, por nenhuma dor. Isso é óbvio, quem gosta de passar por isso? Ninguém. Mas talvez quando nós estamos passando ali, a única coisa que a gente quer é só ficar quietinho, é só que tudo isso passe logo, que tudo isso termine, que tudo isso acabe. Mas a pergunta que eu faço para você é como nós podemos esconder as marcas de Cristo em nossa vida. Se eu fui impactado pela sua palavra, se eu fui transformado pela sua palavra, não há como esconder essas marcas, porque aquilo que foi marcado em meu coração resplandecerá em minha vida, segundo as minhas atitudes. Não tem como esconder aquilo que Cristo ele fez e faz e continua fazendo nas nossas vidas. E a prova mais fiel de que nós fomos um dia marcados pelo Espírito, pelo Senhor, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a marca daquilo que Cristo ele fez em nossas vidas. É a marca de alguém que vive intensamente a palavra do Senhor, que tem o Espírito Santo conduzindo a sua vida. Esse fruto que é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pelo fruto do Espírito, nós podemos mostrar para o mundo a marca de Jesus em nosso coração. Pois pelo fruto é que conhecemos a árvore, e pela vida nós conheceremos o cidadão do reino. Pois o cidadão do reino é aquele que, tendo em si as marcas de Cristo, produz na vida aquilo que é compatível com o reino de Deus. O cidadão dos céus, ele é diferente, porque aquele que tem o fruto do Espírito, ele vai resplandecer isso. Quando o mundo tiver um caos, quando o mundo tiver uma agonia, quando você estiver atormentado, você que foi transformado pelo Espírito, você vai estar na santa paz, que só o Senhor sabe explicar. O mundo vai estar caindo ao seu redor, mas o seu coração está em paz. Quando aquele seu amigo lhe pergunta mais de uma vez o que é para fazer, que você já disse 10 vezes, seu amigo, aquela pessoa do seu trabalho, você diz: fulaninho, tira essa cadeira daqui e bota ali. E aí ele vai e diz: é para eu fazer o que mesmo? E aí quando aquela ira, aquela raiva começa a aparecer dentro de você, você que tem o fruto do Espírito, começa a entender que precisa ter paciência. E olha, muitas vezes é difícil, e não tem como a gente ter o fruto do Espírito e dizer: eu tenho alegria, eu tenho amor, mas eu não tenho paciência. Não tem como. Se você tem o fruto do Espírito, você tem tudo isso. Talvez uns mais aflorados, outros mais dorminhocos, e aí o que a gente tem que pedir ao Senhor é a ajuda dele. Senhor, dai-me mais paciência, dai-me mais bondade no meu coração. A marca de Cristo fez com que um dia o nosso coração ele fosse transformado. E em nosso coração, quando nós nos encontramos com Cristo, não tem como continuar da mesma forma.
A marca que Cristo fez dentro de nós mudará de uma vez por todas a forma que nós vamos viver, a forma que nós enxergamos a vida. Talvez antes de conhecer a Cristo, você tenha vivido muitas coisas, muitas experiências, tenha passado talvez anos preso em um pecado, tenha vivido uma vida cometendo erros distante da palavra, inclusive pode carregar para o resto da vida consequências por ter vivido de uma maneira imprudente. E talvez a gente não consiga apagar determinadas marcas daquilo que a gente já viveu, mas algo que eu tenho certeza é que ao ter um encontro genuíno e sincero com Cristo, Ele pode ressignificar cada uma dessas marcas. Pois se um dia você foi marcado pela embriaguez, pela prostituição, pela depressão, e hoje você é marcado pela glória, a glória de Jesus, ela vai ser manifestada diante de tudo isso que você já viveu. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós passamos a viver de uma maneira diferente. Não é porque eu já estive preso no pecado que Cristo ele não pode ressignificar essa marca na minha vida. Porque a glória de Cristo ela foi manifestada a partir do momento que Ele disse, está consumado. Os nossos pecados não mais nos aprisionam, mas agora nós somos livres no Espírito. E aquelas marcas que eram sinônimo de destruição, hoje revelam alguém que foi transformado pela palavra. Porque a igreja, ela é um lugar onde nós vamos encontrar vários ex. E eu não me refiro a relacionamento. Senão os casais já vão começar a se cutucar aí e dizer, a gente não vem mais para essa igreja não. Mas eu não me refiro a relacionamento. Porque na igreja nós vamos encontrar ex-alcoólatras, ex-dependentes químicos, ex-doentes, ex-adúlteros e um bocado de coisa que a gente era antes de Jesus Cristo. E é assim que Jesus ele faz. Ele ressignifica as marcas que um dia nós tivemos em nossa vida. Inclusive aquelas que aparentam ser somente de dor, somente de solidão, somente de tristeza. Nós não estaremos isentos de dor, e isso é óbvio. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos passar por sofrimento. E Paulo, ele é a maior testemunha disso. Porque Paulo foi preso, açoitado, apedrejado, insultado. Mas por viver segundo o Espírito, ele pôde entender que tudo que nós vivemos, inclusive as nossas maiores dores, são para que a glória de Deus ela possa ser manifestada. São para que o fruto do Espírito ele possa ser manifestado na nossa vida. E tem algo que o Senhor ele já vinha falando em meu coração, acho que faz quase um mês que o Senhor ele colocou isso, e sei que é para alguém nessa noite. Meu irmão, Deus ele não está com raiva de você. Tudo que você tem passado não é um castigo. Não ache que o Senhor ele está te perseguindo. Não ache que o Senhor ele está te castigando, porque diante de tudo isso que você tem passado, saiba que essa é a oportunidade perfeita de você poder ser cuidado pelo Senhor. Essa é a oportunidade perfeita de você poder se deleitar no abraço do Senhor. E olha que quem está dizendo isso é um rapaz que está lutando contra o câncer. E eu poderia estar revoltado com o Senhor diante de tantas coisas que tenho vivido na minha vida. Mas como eu poderia ter raiva daquele que um dia transformou a minha vida? Não tem como. Seria incompatível. E o que eu tenho a te dizer é que o Senhor ele te ama. Que o Senhor ele não se esqueceu de você. E que ele continua olhando para a tua dor e continua estendendo as mãos para que você possa ser cuidado pelo seu amor. Não olhe para essas marcas somente como um sinônimo de dor, de alguém que não tem mais jeito, de alguém que já foi tão judiado, que não merecia passar por tudo isso, que não aguenta mais sofrer, porque são esses dias que Jesus ele te ensinará a depender cada vez mais da provisão dele,
a confiar que a sua vontade ela é soberana sobre as nossas vidas. E obviamente Ele não deseja que nós sintamos dor, que a gente passe por dificuldades, mas diante da sua permissibilidade, porque o pecado ele esteve no mundo e ele está no mundo, que nós continuaremos passando por isso, até o dia que o céu vai se abrir e Jesus ele vai voltar. Esse é o dia que a gente tanto espera. E não sei porquê, mas toda vez que eu falo sobre a volta de Jesus, não tem como não se emocionar e não imaginar o quão glorioso vai ser esse dia. Porque Jesus, Ele nos ama. Ele ama os seus filhos. E olha que eu nem gosto de falar muito sobre mim e, enfim, tenho até um pouco de vergonha. Mas olhando para a vida de Paulo e olhando para tudo aquilo que Paulo ele fala, eu tenho me encorajado a falar um pouco mais sobre aquilo que eu tenho vivido. E olhando para mim nessa noite, pode até achar que eu raspei a cabeça só para ficar parecido com The Rock. Eu sei que eu sou forte igual a ele, mas não foi por conta disso não. Essa carequinha de hoje, talvez para o mundo seja um sinônimo de dor, seja um sinônimo de morte, e não há como enxergar uma esperança diante de tudo isso. Isso é o que as pessoas falam por aí. Mas quando nós olhamos para Cristo e olhamos para aquilo, e eu olho para aquilo que Cristo ele tem feito na minha vida. Quando eu olho para essa carequinha, eu sei que ela tem uma marca. Ela significa que eu estou tomando quimioterapias, e se eu estou tomando quimioterapias, é porque a cura do Senhor, ela está sendo manifestada na minha vida. E isso é uma marca de Cristo que está sendo apresentada na minha vida como uma forma exterior, mas porque primeiro Cristo marcou o meu coração. E eu estou usando o meu exemplo porque eu tenho propriedade para falar sobre a minha vida, mas cada um de vocês, cada um de nós tem propriedade para falar sobre a sua própria vida. Talvez marcas que você tenha no seu corpo, marcas que você tenha na sua vida, elas vão somente significar a marca que você já tem no seu coração. E todas as vezes que você olhar para essas marcas, você vai poder enxergar o cuidado e a provisão do Senhor. Talvez você nunca tenha a oportunidade de ver, mas eu sou todo remendado, eu sou todo costurado por conta das cirurgias. E de vez em quando eu me pego me olhando para o espelho e eu fico olhando as cicatrizes e tocando nas cicatrizes. E eu agradeço ao Senhor e só tenho a louvar a Ele, porque são essas marcas externas em minha vida que mostram as marcas do cuidado do Senhor com a minha vida. São essas marcas que me lembram todos os dias que não era para eu estar aqui, mas que o Senhor Ele tem transformado a minha vida, Ele tem transformado o meu namoro, Ele tem transformado a minha casa, tem transformado os meus amigos, tem transformado a minha igreja. Essas marcas me lembram aquela marca que um dia Ele fez no meu coração. As cicatrizes são marcas importantes nas nossas vidas, porque elas falam que aquilo que nos feriu não é maior do que aquele que pode nos sarar. E se de uma coisa eu sei é que gerar testemunho não é fácil. Dói, demora, é difícil, mas transforma realidades, transforma uma perspectiva que talvez a gente nunca tenha, se não passarmos por determinadas situações das nossas vidas. E quando nós olhamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente pode ver alguns dos sofrimentos de Paulo. E olha como esse homem sofreu. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites,
3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos com meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Escandaliza que eu não me queime por dentro, as minhas preocupações com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha, tudo que Paulo passou, na verdade nem tudo, uma parte do que Paulo passou, e ainda assim Paulo ele estava glorificando ao nome do Senhor. Que nós possamos olhar para esse exemplo de Paulo, porque Paulo ele tinha tudo para desistir, mas alguém que vive segundo o fruto do Espírito, entende o seu chamado, compreende que apesar de toda luta, apesar das marcas externas em seu corpo, nós fomos chamados para resplandecer a glória de Cristo em nossas vidas. Nós fomos chamados para resplandecer tão somente a face de Cristo, a face do nosso Criador. E Paulo, ainda na carta aos Coríntios, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo ele entendeu o verdadeiro chamado de Cristo. Paulo ele entendeu o que é ter uma vida segundo o fruto do Espírito. Paulo ele compreendeu que não são as dores, que não são as lutas que vão fazer ele paralisar, que vão fazer ele estagnar, que vão impedir ele de cumprir o propósito de Cristo na sua vida e na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Olha, nós vamos ter marcas nas nossas vidas. Cristo teve marcas em sua vida, e para que pessoas acreditassem nele, foi preciso que marcas de cravo aparecessem em seu corpo. E por que nós queremos ficar isento de marcas em nossas vidas? Independente da sua luta, saiba que nós temos o nosso Emanuel, o Deus conosco, que estará conosco, que estará ao nosso lado em todas as circunstâncias das nossas vidas, que ressignificará marcas de dor em marcas de cura, marcas de tristeza em marcas de alegria. E as perguntas que eu faço para que nós possamos continuar refletindo nessa noite, quando nós voltarmos para as nossas casas, é: de que maneira o Evangelho marcou a sua vida? Como você é percebido nos locais que você frequenta? O que as pessoas escutam quando conversam com você? O que tem saído de nós para com o nosso próximo? O que é que a gente tem derramado na vida do nosso irmão? Que as pessoas possam ver em nós a mesma coisa que elas viram em Paulo, que elas vejam as marcas de Cristo que nós carregamos em nosso corpo, sobretudo as marcas de Cristo que nós carregamos em nosso coração. Que nessa noite você possa olhar para as marcas que um dia aconteceram na sua vida, que você possa entender que nada foi em vão, que nada é por acaso, mas que diante de tudo isso, Jesus Cristo ele quer resplandecer a sua glória na sua vida. Amém? Queria orar pela sua vida, para que nós possamos agradecer também
aquilo que o Senhor ele tem feito nas nossas